pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal. Hoje a gente vai dar continuação às aulas de imunologia e vamos falar da imunidade inata ou natural. Como nós já tínhamos falado no vídeo anterior, né, no nosso vídeo de introdução, nós temos dois tipos principais de imunidade: imunidade natural ou inata, imunidade adquirida ou adaptativa. Na imunidade natural, a resposta imune já está montada, já está pronta, já está esperando pelo agente agressor, né? Então, vamos fazer uma analogia com uma casa. A casa tem um muro que cerca a casa, protege, para que os agentes agressores não consigam entrar na casa, né? Para alguma ameaça não consigam entrar na casa. Na resposta imune natural é a mesma coisa. Bom, para a gente começar a falar da resposta imune natural, a gente pode falar das barreiras epiteliais. A pele, o epitélio que reveste o nosso trato gastrointestinal, o nosso trato respiratório, são barreiras físicas que impedem a entrada dos agentes agressores. A ideia é manter o agente agressor fora do nosso organismo. Você pode fazer uma comparação com uma casa, né? Por exemplo, hoje em dia no Brasil, você tem que ter o quê? Um muro, a casa tem que ser bem cercada, protegida, para evitar que um agente agressor entre dentro da sua casa. Então, a gente pode pensar no sistema imune como sendo a casa, no corpo, desculpa, como sendo a casa, e a pele como sendo o muro, né, que vai deixar o agente, um portão que vai deixar o agente agressor para o lado de fora. Só que do mesmo modo como os muros podem ter defesas extras, né, você pode colocar uma cerca elétrica, um arame farpado, caco de vidro e tudo mais. A pele produz algumas substâncias que são tóxicas para o micróbio, né? Por exemplo, as defensinas, que são moléculas com ação antibiótica. Além disso, o suor é antibiótico, né? O pH da pele é também inóspito para a bactéria. Então, a nossa pele, além de ela manter os micro-organismos, os agentes agressores, os patógenos para o lado de fora do corpo, ela ainda produz substâncias que são tóxicas para o micróbio, né, que dificultam a vida do micróbio. Então, quando a gente tem uma lesão na pele, né, nessa barreira, você tem uma porta de entrada para os micróbios. Então, eles podem ultrapassar a pele, entrar, né, no seu corpo, no líquido intracelular, e parar no sangue e te causar algum mal. Mas e se isso acontecer? Né? E se o micróbio conseguir ultrapassar sua pele? Né? O que vai acontecer? Você tem células logo abaixo da pele ou entre as camadas da pele que vão te proteger, né? Que são as células fagocitárias. O que a gente pode falar das células fagocitárias? Né? Existem duas células fagocitárias principais: os neutrófilos e os macrófagos. Os neutrófilos também são conhecidos como polimorfos nucleares. Por que eles têm esse nome, né? Células polimorfonuclear. Porque se você olhar o núcleo, né, eu vou colocar uma figura para você perceber isso, o núcleo dele é multilobulado, né, tem várias formas, que é característico dessa célula quando você visualiza a célula no microscópio, como você está vendo, ou numa figura, como você está vendo aí. O neutrófilo é o glóbulo branco que a gente tem em maior quantidade, tá? E ele é produzido continuamente. É uma célula de vida muito curta, né? Dura questão de horas. É uma célula que não se divide. E você pode estar se perguntando: poxa, a gente está produzindo isso aí, vai ter um acúmulo de neutrófilo no corpo? Não, neutrófilo dura pouco. Um neutrófilo, normalmente, ele é recrutado para os locais onde você tem a agressão, né? No processo inflamatório. Quando esse neutrófilo ele não é usado, ele não é utilizado, ele é simplesmente descartado, né? De que maneira? Através da apoptose, que é um processo de suicídio. Então o neutrófilo se suicida? Sim, né? O neutrófilo, quando ele não é usado, ele vai entrar nesse processo de apoptose e vai se matar. E o que acontece com o cadáver?
vem o macrófago, que também é uma célula fagocitária, e vai acabar fagocitando, né, destruindo essa célula que morreu. O neutrófilo, ele tem essa capacidade de fagocitar. Então, o que seria isso, fagocitar? Né? Você englobar, né, internalizar o agente agressor ou qualquer coisa, uma outra célula, por exemplo. E o neutrófilo faz isso, ele fagocita. Só que o que acontece depois? Fagocitou e pronto. Depois da fagocitose, existe um processo de morte, né, de digestão do que foi fagocitado. O neutrófilo ele tem grânulos dentro dele, né, são vesículas com substâncias que servem para matar o micróbio, enzimas, né, moléculas que participam desse processo de destruição do micróbio. O neutrófilo vai fagocitar e depois vai matar os micro-organismos que ele internalizou. Então ele serve para isso, para eliminar uma bactéria, um vírus ou qualquer coisa que tenha conseguido passar as barreiras epiteliais e que possam te causar mal. Agora, uma coisa intrigante, o neutrófilo ou macrófago, né, as outras células da resposta imune natural, como é que elas sabem que existe um micróbio? Né? O que ela conhece um vírus, ela conhece uma bactéria, como é que ela sabe? Ou ela sai fagocitando tudo à torta e à direito? A resposta é bem simples, né? Talvez não, nem tanto. Os micróbios produzem moléculas que são diferentes das moléculas que as nossas células produzem. E isso é uma espécie de padrão entre os micróbios. Então, tem moléculas que só o micróbio produz, tem molécula que só a bactéria produz, né? Molécula que é relativa a vírus. Você quer ver um exemplo? Em relação a vírus, né? RNA fita dupla. Em geral, as nossas células não estão produzindo RNA fita dupla, né? Durante o processo de replicação. Então, quando existe essa produção de RNA fita dupla, isso é um sinal para a célula que aquele RNA, que aquela molécula é proveniente de um vírus, porque as nossas células não fazem isso. E a mesma coisa para a bactéria, né? Então você tem lá proteínas que começam com formilmetionina, N-formilmetionina. Como é que é isso? Bom, as proteínas elas são produzidas pelas nossas células e as nossas células sempre colocam como primeiro aminoácido em todas as proteínas o aminoácido metionina. E as bactérias também, só que elas têm uma metionina modificada, que é essa N-formilmetionina. E o que vai acontecer? Quando as nossas células da resposta imune natural percebem uma N-formilmetionina, ela sabe que aquilo ali não é humano, não é você que está fazendo e que ela tem um micróbio pela frente, tem uma bactéria. Né? Ácido teicoico, açúcar de parede de bactéria gram-negativa. Então, essas moléculas que são associadas aos patógenos são referidas como uma sigla chamada de PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos. São esses padrões moleculares associados a patógenos que são percebidos pelo seu sistema imune natural para que a gente consiga diferenciar o que é seu do que é de fora do corpo. E como é que as nossas células conseguem perceber isso? As nossas células têm proteínas nas membranas que são receptores onde os padrões moleculares associados a patógenos vão se encaixar, vão ser reconhecidos. Então, são espécies de sensores que as nossas células têm que conseguem perceber os padrões moleculares associados a patógeno. Um dos principais receptores para os padrões moleculares associados a patógenos são os receptores Toll-like, né? Toll-like receptors, ou receptores semelhantes a Toll. Esses receptores, na verdade, são uma família de receptores que são estruturalmente parecidos, que estão na superfície de várias células do corpo e também dentro da célula. Então, dentro e fora,
o sistema imune natural consegue perceber se a gente tem um vírus, se a gente tem uma bactéria, e aí as células fagocitárias vão começar a agir. Então o neutrófilo ele consegue saber o que ele tem que fagocitar porque ele reconhece os padrões moleculares associados a patógenos. Né? O que a gente tem? Tem os fagócitos mononucleares, né? Que tem um padrão de núcleo diferente dos neutrófilos. Essas células fagocitárias, né, a principal que a gente pode falar são os monócitos. Tanto os neutrófilos quanto os monócitos são produzidos lá na medula óssea, que é a fonte de células sanguíneas. Então, esses monócitos são células que ainda não terminaram o processo de amadurecimento e que estão na nossa circulação, estão circulando. A partir do momento que essas células terminam o processo de amadurecimento, elas passam a se chamar macrófago, né? Provavelmente você já ouviu falar. Então muita gente nunca ouviu falar de monócito, ou já escutou alguma coisa sobre monócito, mas fica, nossa, monócito, né? Monócito é que nem neutrófilo, não. O neutrófilo é uma célula de vida curta, é uma célula que não se divide e que tem grânulos. As células mononucleares, os monócitos, são células de vida longa, tem um núcleo diferente, né, diferenciado, mononuclear. Eles não têm grânulos e eles duram bastante tempo e podem entrar em divisão. Então, quando o monócito vai parar num tecido, ele vira um macrófago. Esse macrófago vai ter terminado o seu processo de amadurecimento e dependendo do tecido que ele tiver, ele pode ganhar um nome específico, né? Então, os macrófagos que estão lá no fígado a gente chama de célula de Kupfer. Macrófago no osso, né? A gente chama de osteoclasto. Macrófago no sistema nervoso a gente chama de células da microglia e assim por diante. Então, tem várias células que têm nomes diferentes, só que a gente está falando do mesmo tipo de célula, né, dos macrófagos. Mais para frente a gente pode fazer um novo vídeo especificando mais, falando mais dessas células que são muito, muito importantes para a nossa proteção. Os macrófagos produzem citocinas, eu não sei se eu já falei, eu acho que eu já falei isso no vídeo de introdução, que são moléculas que orquestram as ações do nosso sistema imune. As citocinas elas podem, por exemplo, induzir um processo de inflamação e assim por diante. Então, os monócitos, os macrófagos são muito importantes. A gente chama de fagócitos mononucleares. Dura bastante tempo, pode se dividir. Tanto o neutrófilo quanto o macrófago, os dois podem fazer fagocitose e podem matar os micro-organismos internalizados. O macrófago ele ainda pode ser ativado, né? Ele pode receber um aviso de um linfócito, de uma célula T, para que ele fagocite e destrua, né, mais rapidamente, com uma maior eficiência. Né? Então, essa é uma característica que o monócito tem que o neutrófilo não tem. Tá? Além dessas células fagocitárias, a gente tem outros tipos de células relacionadas à resposta imune natural. A gente tem também as células dendríticas, que também são células fagocitárias, cuja maior importância é fazer a ponte entre a resposta imune natural e a resposta imune adquirida. Então, a resposta imune natural ela acaba ativando a resposta imune adquirida e as células dendríticas são as células que fazem principalmente essa intermediação. Então, as células dendríticas também reconhecem os padrões associados a patógenos, elas também fazem fagocitose e fazem a ligação, essa ativação da resposta imune adquirida. E a última célula, que eu acho que merece até um vídeo exclusivo para ela, são as células natural killer, né? As células NK. As células NK, elas têm a capacidade de perceber se uma célula está infectada com algum agente agressor, com vírus, por exemplo. Como é que acontece isso? Eu vou falar de uma maneira resumida. A célula natural killer, ela fica testando as células, né? Porque ela não tem como, ela não enxerga
um micróbio, né? Então ela precisa, através de receptores celulares, perceber se a célula está ok ou não. E como é que acontece? Como é que é esse mecanismo, né? De uma forma resumida, quando um vírus invade uma célula, a célula fica estressada e começa a produzir menos moléculas de superfície de um tipo específico, chamados de MHC classe 1. Então, a célula que tem vírus dentro, ela produz menos MHC, pode produzir menos MHC. E isso é um sinal para a célula natural killer que aquela célula está infectada com o vírus. E aí o que vai acontecer? Essa célula natural killer ela vai deixar de ser inibida, né, pelo MHC, porque não tem mais, e vai produzir substâncias, né, vai secretar substâncias que vão ser tóxicas para outra célula, né, que vai induzir apoptose, que vai fazer a outra célula morrer, né, e levar com ela os vírus que estão lá dentro. Como eu falei para vocês, eu acho muito importante esse tipo de célula dentro da resposta imune natural, e eu acredito que eu deva fazer um vídeo específico para cada célula, né? Um vídeo falando mais de neutrófilo, um vídeo falando mais de macrófago e um vídeo falando mais dessas células NK, dessas células natural killer. Então, o que foi esse vídeo? Foi um resumo sobre a resposta imune natural ou inata, né? Aquela linha de defesa que já está pronta, que você já nasce com ela, que é muito importante para a sua proteção, para a sua imunidade como um todo, né? A resposta imune natural não tem especificidade. O que quer dizer isso? Ela age de maneira muito parecida para a maioria das bactérias, ela age quase da mesma maneira para a maioria dos vírus, né? Então, ela não é específica como a resposta imune adquirida que a gente vai ver em diante. E também não existe o efeito de memória, né? Então, para a resposta imune natural, cada vez que você entra em contato com o agente agressor, para ela é como se fosse a primeira vez, é a mesma coisa. Ela não vai ter uma resposta nem mais forte nem mais fraca, tá? Ela vai agir sempre da mesma maneira. Então, a resposta imune natural ou inata não tem memória e não tem especificidade. E como você já deve saber, às vezes a gente fica doente, né? O que quer dizer isso? Que os micro-organismos foram evoluindo e foram desenvolvendo estratégias para evitar, né, para se esquivar da nossa resposta imune natural. E por isso que a gente tem um outro tipo de resposta imune, um outro tipo de sistema que complementa a resposta imune natural e que vai conferir uma proteção extra contra os agentes agressores, os micróbios, né, os patógenos, que vai ser assunto para o próximo vídeo. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado, né, desse resumo sobre a resposta imune inata. É lógico que tem mais coisa para a gente falar, que a gente vai tentar abordar em outros vídeos para não ficar muito cansativo. E se você gostou do vídeo, se foi útil para você, deixa aí embaixo o seu joinha e inscreva-se no canal, né? Se você se inscrever no canal, você vai receber avisos sobre vídeos novos que vão surgindo e você ajuda o canal a crescer também, tá? Então, dê o seu joinha, inscreva-se e você pode compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais para que mais gente tenha acesso à informação. Eu agradeço a audiência de vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço.